Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou explicar o que seria memória RAM, mas de uma maneira mais simples, tá? Para quem é mais leigo, para que tenha uma noção, para que se tenha um entendimento de como funciona e no que isso influencia, tá ok? Quando a gente fala de memória RAM, pode ser memória RAM de celular, pode ser memória RAM de computador, de notebook, qualquer dispositivo que tenha as condições de armazenar e de processar, tá? Tem um processador, tem ali uma capacidade de armazenar, ela também, esses dispositivos provavelmente também vão ter ali a sua memória RAM. Então, memória RAM, você vai pensar da seguinte maneira, e já começa explicando, não confunda, tá? Uma coisa que as pessoas, para quem é mais leigo, às vezes vai confundir a seguinte situação. Armazenamento interno ou HD é uma coisa que também vai estar especificado ali como giga. O aparelho ele tem de armazenamento 64 de giga. Aí vai ter a informação, o aparelho tem 3 GB de RAM, o aparelho tem 4 GB de RAM, tem 8 GB de RAM. Quando a gente está falando de computador, a quantidade de memória RAM é opcional porque a pessoa escolhe o pente de memória RAM, ou seja, a pessoa vai comprar a memória RAM. E o quanto pode ter ali o computador depende também da capacidade da placa-mãe. Quantos pentes dá para colocar ali, qual é a capacidade que suporta, tá? Então, voltando aqui para a questão da memória RAM. Então, essa questão de não confundir armazenamento e HD é uma coisa, memória RAM é outra. Então, pense na memória RAM da seguinte maneira. Vamos pensar que ela fosse uma caixa, como está aqui. E aqui no seu HD, na memória interna, fica guardado tudo que você instalou ali no aparelho, seus aplicativos, seus programas, suas fotos, seus vídeos, suas músicas. Quando você começa a executar alguma coisa, o processador pega isso daqui e coloca dentro da memória RAM, tá? E o tanto de coisa que vai caber, o tanto de informação que vai caber na memória RAM vai depender do tamanho dela, tá? É menor, vai caber menos coisa, isso é o óbvio. Então vamos supor que eu abri 2 aplicativos e eles cabem ali dentro da memória RAM tranquilamente. Quando eu mudo entre um aplicativo, um programa ou um programa entre um e outro, é instantâneo isso, tá? É instantâneo. Só que quando enche aqui o limite, vamos colocar mais alguma coisa aqui. Aí para entrar mais alguma coisa aqui dentro da memória RAM, alguma coisa tem que sair, tá? Ou seja, a gente está falando de dados, mas enfim, quando alguma coisa entra que já excedeu o limite, alguma coisa tem que sair, tá? E daí ela volta e fica ali no HD, tá? É reduzida a quantidade de informação. Então é aquela hora que, tipo assim, se você está com vários aplicativos abertos ou vários programas abertos, a execução do programa, você percebe que está mais lenta, às vezes se é um vídeo começa a travar, ou seja, porque a memória RAM está abarrotada ali. Fica essa dica também para celulares e tudo mais. Aprenda a fechar os aplicativos que ficam em segundo plano. Tem gente que tem aparelho aí que nem sabe como que fecha aplicativo, mas cada aparelho é um aparelho, não vou entrar nesse assunto. Mas se você perceber que seu aparelho está lento, pode ser simplesmente porque tem muita coisa na memória RAM e é simples. Busca pelo seu aparelho e veja como fechar os aplicativos que estão na memória RAM, tá? Enfim, o conceito é esse. Eu acho que ficou fácil de entender. Pensa na memória RAM como se fosse uma caixa. Tudo que você vai executando vai ser guardado ali. Enquanto tiver a capacidade de ficar guardado ali, é instantâneo. Clicou, ele já vai alterar entre um aplicativo e outro. Tá? Quanto mais memória RAM tiver o dispositivo, seja celular, seja computador, sim, é melhor, mas a gente sabe que o preço esse melhor aí tem um preço, então quando tem mais memória RAM, também tem mais HD e tudo mais, é um dispositivo mais caro, tá ok? Mas a ideia era explicar isso, tá? O que é a memória RAM de uma maneira mais simplificada, para quem é mais leigo aí tenha um bom entendimento. Enfim, falando de computador aqui, só para a gente dar uma olhada aqui, ó. Daí quando a gente fala de computador, cara, tem placa que tem, por exemplo, 8 slots de memória RAM,
tá? E você pode colocar 8 pentes. Mas enfim, eu acho que não sei se tem mais, não vou falar nem que é isso, mas geralmente os pentes maiores vão ter 32 GB de cada pente, tá? E você pode colocar 8 numa placa que nem essa daqui, aí já viu quanto que vai dar, né? Vai dar lá seus 256 só de RAM, tá ok? Então basicamente é isso, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!